Estamos de volta com o programa de carrinho e vamos então para a entrevista da semana. Um dos papéis mais centrais na elaboração de um elenco de futebol. A função ganha mais preponderância quando ela precisa ser feita com poucos recursos e na base da criatividade. Estamos falando do diretor executivo, papel essencial em um clube de futebol e como a gente tem visto que está fazendo falta aqui no nosso entorno, na capital do Rio Grande do Sul. A gente já falou bastante disso, vai falar depois também na sequência. Pois é, mas o Juventude, clube aqui do estado, representante da Série A do futebol brasileiro, tem um diretor executivo. E ele está no programa de carrinho de hoje. A gente conversa com Marcelo Barbarotti. Boa tarde, Marcelo. Seja muito bem-vindo ao programa de carrinho. Boa tarde, Cassiano. É um prazer estar falando com os amigos e vamos estar à disposição aí para trocar uma ideia sobre a campanha do Juventude. Com certeza. E para início de conversa, Marcelo, te apresento para os ouvintes aqui do Vale do Paranhana. Ficamos mais próximos de Porto Alegre e não acompanhamos com toda a atenção diária o trabalho de vocês. Conta como você chegou até o Juventude, experiências anteriores e o desejo de atuar nessa função executiva, do diretor executivo de um clube de futebol. Olha, Cassiano, falar um pouquinho da minha chegada e do histórico, né? Eu tenho alguns trabalhos, principalmente no interior de São Paulo, que foram muito sólidos, né? Comecei em equipes menores, trabalhei no Rio Preto Esporte Clube, no Novo Horizontino, que é um clube muito sério, que ascendeu à Série B agora, inclusive vai ser rival do Grêmio, né? Também é Grêmio Novo Horizontino. Tive uma passagem na Ponte Preta, no Mirassol. Então, no interior de São Paulo, tenho muita experiência e vinha fazendo várias campanhas muito sólidas no Paulistão. Tive experiência no CSA e, em algumas oportunidades, o Oswaldo Pioner, que é o vice-presidente do futebol, a gente se falava bastante e ele já havia feito uma consulta em uma outra oportunidade e deu certo agora para tocar esse projeto do Juventude. Então, é daí que, falando um pouquinho em relação ao trabalho anterior, e essa conexão com o Juventude que nos trouxe para ser um dos responsáveis aí pela campanha da Série A. Você vem de um local que tem uma variedade muito grande de jogadores. O interior de São Paulo é repleto de talentos. O Campeonato Paulista é o regional mais forte do Brasil. Sempre muitos jogadores são captados das equipes menores. Então, é bacana que você já tenha esse conhecimento de campo mesmo, de atuar dentro desse ambiente de grandes atletas que surgem. Mas, claro, como um diretor executivo, você conhece jogadores e atletas de todos os outros cantos, não só do Brasil, fora do Brasil. É o papel do diretor, um deles, não é, Marcelo? E nesse sentido eu quero te fazer uma pergunta, já que a gente romantiza muito a função do diretor executivo. Acha que é só escolher jogador, contratar, escolher, contratar. Mas o papel do diretor executivo, ele é muito mais amplo, não é? Então conta pra gente como que é esse dia a dia. Olha, você sabe que essa pergunta é muito boa porque a impressão que se dá é que o executivo, ele é apenas um contratador, né? Ele contrata atletas, e daqui a pouco ele também contrata ali o treinador e os demais membros da comissão técnica, e é muito mais do que isso, né? É um responsável aí para tocar todo o departamento de futebol. Então, se a gente pensar alguns departamentos de análise de desempenho, análise de mercado, departamento médico, departamento de registro, a parte jurídica e administrativa ligada ao futebol, esse profissional é o profissional que tem que ser generalista, ele tem que falar de tudo um pouco, cuidar de todas essas áreas, né? Cuidar para que a comunicação, essa ligação entre todos os departamentos esteja funcionando, além de ter funções, né, de estar ali ligado com o vice-presidente de futebol, com o presidente. É uma figura que tem que saber transitar na parte política e também cuidar do dia a dia da área técnica do futebol. Então, a questão das contratações, que fica principalmente na parte de torcedor e imprensa, ela é um pedaço muito importante, mas é uma fração do trabalho. E também podemos dizer que é uma função que lida com sensibilidades.
porque o diretor executivo é aquele profissional que não tem o vício da paixão, que é de tomar uma decisão com base na emoção. Claro, ele torce, ele sofre, ele vibra, mas ele tem a racionalidade que por vezes o conselheiro, aquele vice-presidente tradicional, ele não consegue ter essa frieza, porque o seu amor pelo clube, o seu lado fervoroso, ele acaba falando mais alto. Então, o executivo tem que lidar com tudo isso, não é? Mas na sua chegada ao Juventude, o que você encontrou e como foi o trabalho de montagem do elenco para a Série A desse ano? Olha, na chegada do Juventude eu já vinha acompanhando muito, né? Eu estava disputando a Série B, na qual o Juventude ascendeu à primeira divisão. Eu estava no CSA, né? Equipe que acabou ficando na 5ª colocação. Conhecia já o elenco, né? Várias peças, inclusive alguns haviam trabalhado em outros clubes. E a gente sabia, né? Era um elenco um pouco envelhecido, era necessário uma reformulação. Nós fizemos, né? Quando digo fizemos, são as pessoas envolvidas, né? Nós somos um deles e sabíamos que era necessário uma oxigenação, a chegada de novos atletas. Fizemos isso um pouco já com o Gaúcho, Campeonato Gaúcho em andamento. Alguns atletas chegaram ao término do Campeonato Gaúcho e a gente foi encorpando a equipe, né? Fazendo com que essa equipe, alguns atletas já mais acostumados com a Série A, né? Alguns atletas mais experientes, mesclado alguns jovens, que a gente acabou sendo muito feliz com a escolha, né? Jogadores que ainda não conheciam a primeira divisão e acabaram sendo protagonistas da competição e principalmente do Juventude. Esse é um ponto muito grande, o acerto dos jogadores contratados. Todos eles jogadores jovens, com ambição de crescerem em suas carreiras e conseguindo os objetivos coletivos do Juventude individualmente evoluírem. E esse é um outro ponto, porque houveram empréstimos de outros clubes para o Juventude. E esses clubes, eles são grandes no cenário nacional. Então esses atletas são acostumados com camisas pesadas, com estruturas, com torcida, e não é aquele jogador que foi emprestado com o clube pagando metade do salário, aquele jogador que estava escanteado, que o clube maior do centro do país ou de outros centros não querem. Não, são jogadores novos, que querem evoluir, que querem crescer, que o clube imagina que o Juventude vai ser um pontapé gigante para as carreiras desses jogadores. E com base nisso, o Juventude, Marcelo, ele lutou contra o rebaixamento até a última rodada. Ele foi realmente ficar na parte de baixo, porém, lá no final, porque boa parte da competição o time jogou bem. Então especifica pra gente como que foi essa captação de jogadores, esses empréstimos, esse acerto grande nas contratações. Conta os bastidores para a gente. Olha, a gente realmente, né, nós brigamos contra o rebaixamento. Das 38 rodadas, se eu não me engano, nós ficamos 9 ou 10 na zona de rebaixamento, entre idas e vindas, né? Em alguns momentos a gente conseguia pontuar, ficar um pouquinho distante. E na reta final ali, esse ano foi um ano que a competição, a linha de corte, a pontuação foi alta, né? Em todas as outras Série A, nós teríamos ficado, né, salvado com esses 46 pontos. Foi uma pontuação muito alta. Até acho um pouco que a pontuação tão baixa da Chapecoense fez com que esse número se elevasse. Se ela tivesse tomado pontos de outras equipes, né, talvez teria ficado mais baixo um pouco. Mas em relação a empréstimos, a negociações, nós tínhamos que ser criativos, né? Com um orçamento talvez o mais baixo da competição. Se a gente parar para pensar, alguns atletas das equipes grandes, talvez um atleta pagava toda a nossa folha, né? Então nós tínhamos que ser assertivos, olhar onde não estava se olhando, ter coragem de apostar em atletas mais jovens, buscando um espaço, né? Com fome, né? Com vontade de vencer. E nós tínhamos convicção, né? Que nós tínhamos que brigar na parte de baixo. Nunca enganamos o nosso torcedor, o nosso elenco, desde quando chegou, sabia que a nossa luta era a permanência. Por isso que comemoramos como um título, porque pela dificuldade, né? E coroou esse trabalho que agora a Juventude vem mais sólido, com orçamento um pouco melhor.
e já mostrou, né, para o mercado de atletas que somos uma equipe um pouco mais humilde, mas que é muito séria, que não atrasou sequer um dia de salário e todos os vencimentos, mostrando a seriedade e o compromisso dessa diretoria. Essa questão da receita é muito importante, porque hoje em dia, nos tempos atuais, com 20 clubes na Série A, é muito difícil ficar nesse meio, porque os recursos que os clubes já de mais anos na competição recebem e de grandes torcidas são muito elevados e a diferença é enorme. Então, para um clube que estava há 14 anos sem jogar a Série A como o Ju, chegar na Série A e conseguir se manter nela é um título, é uma conquista e dá uma outra possibilidade para o ano seguinte. Que legal, que bom que o Ju ficou. E tudo tem bônus e ônus. E esses empréstimos, Marcelo, precisam ser renovados, com muitos jogadores valorizados. Quais são os que podem ficar? Quem não tem como ficar? Atualiza a gente. Olha, eu não vejo como a questão de bônus e ônus. Eu acho que é o que nós podemos, é o que nós tínhamos que fazer, né? Então nós vamos tentar sim seguir com uma espinha dorsal de equipe, atletas mais jovens e valorizados. É um processo natural, né? Como nós temos, por exemplo, o Sorriso, que é um atleta da base, que subiu, acabou se consolidando e muito provavelmente a gente deva ter alguma negociação. E é o ciclo, né? Vamos buscar outros atletas. A ideia nossa é conseguir mesmo manter uma espinha dorsal ali, alguns atletas que a gente sabe que sustentou, né, o nosso trabalho. E seguimos no mercado, novamente já estamos a todo vapor, buscando aí reposições, buscando achar novos valores, né? E também tentar, dentro da nossa casa, dentro da nossa categoria de base, promover novos atletas. Essa questão do ônus é pelo fato de que quando o clube tem a condição de fazer contratos mais longos, é melhor, porque dá aquela estabilidade de tu manter uma base mais de um ano, como são as equipes que ponteiam o Campeonato Brasileiro, hoje o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, há um tempo atrás o Grêmio. Então, manter uma base é esse ônus que, quando a gente trabalha com recursos menores e na base dos empréstimos, acaba que, por vezes, precisa renovar o time ano a ano. E mais aumenta a criatividade do seu trabalho, de quem compõe a direção do Juventude. E em relação a reforços, quantos devem vir? Olha, em relação a reforços, eu não vou dar um número aqui, até para não criar uma expectativa e me autopressionar. Mas nós temos hoje poucos atletas, né? Nós temos hoje 14 atletas com contrato. Então nós temos aí ainda um bom caminho a percorrer. Temos muitas negociações em andamento, muitas situações para acontecer. Então, muito provavelmente ali, nosso planejamento, a gente inicia um grupo de trabalho no dia 10 de janeiro, que é o pessoal da Série A, e no dia 3 de janeiro tem um grupo que se apresenta. São os jogadores que estavam emprestados ou algum jogador que nós contratarmos oriundos da Série B, por exemplo. Então, a gente acredita que no máximo ali no dia 10, a gente já esteja com um grupo um pouquinho mais cheio, né? E podendo aí iniciar nossa caminhada no Campeonato Gaúcho. Estamos aqui conversando com o Marcelo Barbarotti, diretor executivo do Juventude que permaneceu na Série A do futebol brasileiro. Estamos repercutindo o que ocorreu nessa temporada, projetando 2022. E Marcelo, como o senhor enxerga a disputa do Campeonato Gaúcho de 2022? É possível o Ju brigar pelo título com a dupla Grenal, na minha opinião, fragilizada, devido aí ao rebaixamento do Grêmio, ao Inter aí que perdeu muitas partidas na reta final, perdeu o gás, ficou fora da Libertadores e também não tem uma situação financeira muito facilitada. Olha, o Gauchão, como sempre, muito disputado, né? Então a gente não só olhar a dupla, né, Grenal, que a gente sabe, eu não concordo com a pergunta, né, que a dupla Grenal fragilizada. A gente sabe que mesmo na Série B o Grêmio vai ter um investimento 10 vezes maior do que o nosso, o Inter também,
Então são dois grandes clubes que a responsabilidade é toda deles, né? Lógico que a gente tem sonho, a gente tem ambição. Nesse ano nós fomos campeão do interior, que praticamente é uma obrigação nossa, né? O Juventude está na Série A. Então quem sabe a gente não consiga fazer uma grande competição e daqui a pouco conseguir duelar com os dois grandes. Pois é, você menciona a questão do Grêmio, que mesmo na Série B deverá ter um investimento bem maior que o Juventude. E com base nisso, nesse Brasileirão, ter o Grêmio disputando essa condição de rebaixamento até a última rodada, sendo um adversário de vocês, por exemplo, foi uma pressão a mais? Olha, em relação ao Grêmio ficou das 38, 37 rodadas ali, né? Então no início a gente não acreditava, né, que o Grêmio permaneceria ali, mas com o passar do tempo a gente sabe o tamanho, né, a grandeza de um clube como esse e que essa pressão para o Grêmio é muito maior, né? Eu conversava isso com alguns atletas, a Chapecoense, o Juventude, o Sport, o Atlético Goianiense e alguns outros clubes entram na competição já preparados para estarem na parte de baixo. E os atletas, a própria torcida, a direção, mas uma equipe do tamanho do Grêmio não está preparada para isso, né? A pressão ela é gigantesca, né, de torcida e imprensa. Então para nós não houve nenhum tipo de pressão, a pressão natural do campeonato, mas eu creio que para as equipes que brigam na parte de baixo, principalmente os grandes, a pressão para eles ela é desmedida. E mesmo o Juventude não tendo essa pressão de um clube de massa como o Grêmio, como outros gigantes que já foram rebaixados, na reta final desse ano, o clube surpreendeu com a saída do Marquinhos Santos. O que motivou essa mudança que trouxe Jair Ventura e que deu muito certo no final? Olha, em relação à saída do Marquinhos, né, durante uma campanha assim tão longa que, né, o Marquinhos chegou com a gente lá no início do Gauchão, houve outras situações, né, principalmente a gente tem a eliminação da Copa do Brasil que foi muito dramática, a gente perde para o Vila Nova fora de casa nos pênaltis e existe ali uma pressão grande de troca. Nós acreditávamos muito no trabalho, seguramos, né, toda a diretoria acreditava na sequência, tanto que tivemos bons momentos que a imprensa nacional elogiava o trabalho, mas nesse momento que acontece a troca, a gente vinha num momento muito ruim. A gente não conseguia ganhar, começou a patinar e entendíamos, não só nós, mas também o Marquinhos, entendia que era a hora de uma ruptura. Então foi algo muito tranquilo e natural, né, das duas partes. E tanto que se mostrou assertivo, né? O Marquinhos também buscou novos ares e acabou feliz. E o Juventude acertou em cheio com a chegada do Jair, né? Oxigenou o nosso trabalho e alavancou aí essa saída que coroou a nossa permanência na Série A. E o que a gente pode esperar de 2022, Marcelo? Olha, em relação a 2022, a gente já está, né? O planejamento já está em andamento. Essa manutenção de alguns atletas, buscar novos jogadores, né? Nós temos aí o Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A. Nós temos aí as nossas ambições, né? Nós temos o nosso planejamento esportivo, temos as nossas metas financeiras e esportivas muito bem detalhadas. Lógico que a gente pretende montar uma equipe e sabemos que o nosso trabalho novamente é deixar o Juventude na Série A. E quem sabe a gente consiga, como esse ano a gente, em alguns jogos, vários jogos, a gente deixou escapar uma vitória, talvez a gente poderia ter sonhado com uma Sul-Americana. Então, passo a passo, nós queremos que o nosso torcedor, que esse ano de 22 possa estar todos os jogos, a torcida liberada. Nós ficamos muito fortes com o Jacone cheio, né? Uma festa linda, que além de ser muito bonito, nos empurrava, nos pressionava o adversário e nos deu vitórias importantíssimas para nos livrar do rebaixamento. Então esperamos aí que esse 2022 nos traga, né, bons ares e possamos nos sustentar mais uma vez na primeira divisão. Muito bem, queremos muito então agradecer, Marcelo, a tua participação. Estamos aí chegando ao final do nosso papo. Bom demais te conhecer, saber um pouquinho mais das coisas do Juventude, conhecer o teu trabalho, o teu perfil, as tuas características. Torcedor do Juventude com certeza deve estar muito feliz aí com esse resultado obtido em 2021
E queremos agradecer demais que você tenha nos atendido, tenha tido a gentileza de, dentro aí do seu tempo de trabalho, essa época de final de competição, para diretor executivo, é dos momentos em que mais tem que se trabalhar, não é? Então, valeu, até uma próxima e tudo de bom para o Juventude. Olha, Cassiano, eu que agradeço, um prazer falar com vocês e a gente está à disposição para uma próxima, tá bem? Aproveito para desejar a todos aí um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que 2022 seja um ano abençoado para todos os torcedores gaúchos, né? Cada um com a sua cor, a sua bandeira, mas que tenhamos um grande ano. Com certeza. Valeu, Marcelo Barbarotti, entrevistado deste final de semana no programa de Carrinho, diretor executivo do Juventude.